Quero dar boa noite a todos, é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Agradecer ao pessoal do Cesumar aqui, do Projeto Elo, da Liga de Psiquiatria, a Cíntia, a Bruna Piloneto, que sempre foi muito atenciosa comigo, o Leonardo, que estava ali cuidando do estudo, a professora Raquel, que é uma das coordenadoras e idealizadoras, né? Uma coisa tão boa de trazer, vamos dizer assim, dar mais vida para os aspectos psíquicos que muitas vezes são vagos, né? Mas que nos filmes são retratadas coisas muito profundas. Eu vou fazer eu estou pensando em fazer assim, eu vou apresentar para vocês um pouco da teoria de Winnicott, é um psicanalista pós-freudiano. Então eu estou pensando em fazer assim, eu apresento um pouco da teoria, aí eu vou trazendo exemplos do filme, articulando com exemplos de pacientes da vida, a vida ao vivo, vamos dizer assim. E eu estou muito curioso, eu estou mais curioso aqui para ouvir vocês, mas eu pediria um pouquinho de alguns minutos para eu falar algumas coisas, vai alguns minutos só, aí depois eu abro e a gente não vai fazer um processo de aula, nós vamos compartilhar, compartilhar a visão de cada um, né? Então eu vou trabalhar dois conceitos essenciais. O primeiro seria o que o Winnicott chama de fenômenos transicionais. Tem um texto dele, que está no livro chamado O Brincar e a Realidade, que chama O Lugar em que Vivemos, onde ele diz: quero examinar o lugar, considerando o lugar no sentido abstrato, em que passamos a maior parte do tempo enquanto experimentamos a vida. E que lugar é esse? Esse lugar, ele não é nem a realidade e nem a fantasia, mas ele é uma área intermediária da experiência. E com isso a gente já começa a poder olhar para o filme da Alice com esse olhar, porque lógico, no início ali ela está diante de uma sociedade, né, tudo lógico, racional, mas quando ela entra no seu inconsciente, lá tudo é diferente. Os personagens, eles são uma mescla de realidade e de fantasia, né? O chapeleiro maluco, por exemplo, ele é uma pessoa e ao mesmo tempo ele é um mago, né? Ele faz coisas mágicas, vamos dizer assim. Então essa é a área em que vivemos. Se a gente pegar a origem disso, ela vai estar no brincar das crianças. Por exemplo, a criança, ela pega uma boneca e ela começa a brincar com a boneca. Aquela boneca, para ela, oscila. Tem hora que ela é um simples pedaço de pano que ela joga para lá e para cá, e tem horas que é a sua melhor amiga. Ela abraça a boneca, ela beija a boneca, ela conversa com a boneca, ela repete com a boneca o que a mãe fala para ela, a boneca ajuda ela a dormir. E aí então, como é que a gente fica? Essa boneca é um pedaço de pano somente, ou é a melhor amiga dela que ajuda a dormir? Uma pessoa muito próxima a mim tem um filho, ele está com 2 anos, e ele tem um objeto transicional, que chama, né? Que é uma foca. É uma foquinha de pelúcia, bem bonitinha assim. E essa foquinha de pelúcia, a mãe precisa dela quando ele vai dormir. Aí está na hora de dormir, traz a foquinha. Aí traz a foquinha, ele pega a foquinha e começa a brincar com a foquinha, fica do lado da foquinha, vai cheirando a foquinha, daqui a pouco ele relaxa e dorme. Como que isso pode acontecer? O que representa essa foca, vamos dizer? Essa foca, ela é uma transição. E quando a criança vai dormir, ela precisa se separar da mãe. Isso gera uma angústia inominável, uma coisa assustadora, que faz com que ela precise de algo que lembre a presença da mãe. Porque essa foquinha, ou esse objeto tradicional, ou esse... às vezes é um pano, né, uma fraldinha,
ela está toda catequizada, ela está toda investida com o relacionamento junto com a mãe. Então, qual que é a resposta dessa questão? Essa boneca, ela é um simples pedaço de pano, ou ela é a melhor amiga sem a qual ela não dorme? Qual que é a resposta disso? O Winnicott, ele sugere que esse paradoxo ele deve ser aceito, tolerado e respeitado, e não resolvido. Então aí já começa uma área de transição entre a razão e a não razão, entre a realidade e a fantasia. Ninguém vai falar para a criança: ah, para de brincar com isso aí é apenas uma boneca. Você vai destruir a capacidade da criança de poder brincar até, né? Então essa área, que o Winnicott chama de área intermediária, que é entre o dentro e o fora, entre a realidade e a fantasia, é uma área que precisa ser construída dentro da pessoa para que o mundo tenha sentido. E como que isso é feito? O Winnicott chama de mãe suficientemente boa. O que é isso? É a mãe que pode sustentar a ilusão da criança. Ela pode sustentar repetidas vezes a ilusão do que a criança está brincando. Por exemplo, uma mãe suficientemente boa vê a mãe brincando com a boneca, ela chega e fala: nossa, que boneca linda, qual que é o nome dela? Ah, o nome dela é tal. E como que ela está? Ah, ela está doente. Nossa, ela está doente, mas o que ela tem? Ou seja, ela está validando a fantasia da criança. A criança, aos poucos, vai lidando com aquilo, ela vai criando o seu mundo ali, para depois, gradativamente, ela ir conseguindo reconhecer que ali é só uma boneca. Mas isso leva um tempo, né? Para que ela possa chegar a essa maturidade de reconhecer que aquilo é só uma boneca. Como que é uma mãe que impede esse processo? A criança está brincando e fala: ah, minha boneca está doente. Que boneca doente, menino? Não tem nada, isso aí não é só um pedaço de pano, para com isso. Aquilo nocauteia a capacidade da criança de criar essa área dentro dela. Então, para que a criança precise dormir, ela precisa desse objeto, que a princípio não é um objeto, é uma área interna dentro dela, que é criada a partir deste objeto. Os alunos hoje deram um exemplo de que eles assistiram uma cirurgia de uma criança, não sei se era otorrino, alguma coisa assim, e o relato foi assim: eles estavam nas salas de cirurgia. Aí a criança acordou da cirurgia, da anestesia, voltou, extremamente assustada e apavorada, com muito medo, assim, o olho estalado, regalado. Aí alguém, a enfermeira, trouxe uma mantinha dela, que era um pedaço de pano, que é o objeto transicional dela. Mas foi coisa de magia. Ela pegou, foi ela pegar o paninho, ela cheirou o paninho, deu uma relaxada, ficou em paz e dormiu. Esse é o melhor Rivotril que tem, né? Então a gente já começa a entender, né? Se falha alguma coisa nessa fase da vida, o que pode causar lá na frente? Por exemplo, um transtorno psiquiátrico, uma insônia. Porque eu não criei uma área onde eu possa me entregar e ter confiança disso. Então essa área intermediária é do que a gente está falando. O filme da Alice, ele vai estar o tempo todo falando da realidade e da fantasia. O Bion, que é um autor, um psicanalista pós-freudiano, ele coloca a ideia de que existe como se fosse uma barreira de contato na nossa mente, entre aqui para baixo é o consciente e aqui em cima o inconsciente. E essas duas instâncias, elas estão se comunicando o tempo todo. O Freud era mais alguma coisa, tem o consciente e o pré-consciente, o inconsciente. Para Bion existe uma inter-relação com uma membrana, que coisas do inconsciente passam para a consciência, coisas da consciência passam para o inconsciente. Então daria para dizer que enquanto a gente está conversando aqui, uma parte nossa está sonhando, uma parte nossa está em contato com
mundo onde funciona a lógica do princípio do prazer, onde estão as realizações de sonhos, de fantasias. Então dá para dizer que mesmo que nós estejamos conversando aqui, nós também estamos dentro de nós temos um país das maravilhas dentro de nós. Nós o tempo todo estamos com a parte de consciência e com o país das maravilhas habitando em nós. Então essa é a área intermediária. Eu não consigo apontar o que é, eu posso dizer o que não é. Não é só a realidade e não é só a fantasia. É algo intermediário. Então esse é um fenômeno muito interessante que vai ajudar a gente a entender um outro conceito do Winnicott, que ele vai falar de falso e verdadeiro self. Então como que é isso? Então ele parte da teoria do amadurecimento emocional. Ele era um pediatra de início, depois se tornou psicanalista, né? E ele percebeu que existe um desenvolvimento natural do ser humano desde que nasce quando bebê até quando ele fica adulto. A mente, ou seja, o aspecto psíquico, ele não nasce no nascimento. O que nasce no nascimento é só o corpo. A mente, ela vai precisar ser investida pelo desejo da mãe, pelo olhar da mãe, né? Então, quando o bebê nasce, o bebê e a mãe e o mundo é uma coisa só. Não tem muita noção do eu e do outro. Então é uma jornada, quando eu nasço de forma indiferenciada, até eu me tornar uma pessoa que eu sei quem eu sou, sei quem são as pessoas, sei o que eu espero do mundo. Ou seja, é uma jornada longa para que eu possa me tornar eu mesmo. E se eu posso tornar eu mesmo, eu vou ter condição de poder dizer não. Se eu não me tornei eu mesmo, eu não vou ter condição emocional de dizer não. Então, como que se desenvolve o falso self? Então, nós temos um ambiente que deve ser protegido da criança. Vamos pensar a criança e o seu bebê, a mãe e seu bebê, a mãe e o seu lactente, como o Winnicott fala, né? Esse ambiente ele deve ser protegido. Esse ambiente ele é sagrado. A mãe, ela entra num estado de uma sensibilidade tão profunda que ela chega a ficar até meio doente. Por quê? Ela precisa captar todas as necessidades daquela criança. Para que essa criança, então, se ela for o ambiente atender essa criança, naturalmente ela vai amadurecer e chegar a se tornar o seu verdadeiro self. Se há falha nesse processo, o desenvolvimento que estava caminhando se interrompe e naquele momento a criança cria um mecanismo artificial para se defender do ambiente. E aí tem origem o falso self. Ela cria um mecanismo artificial para atender o ambiente. Vou dar um exemplo. Uma paciente estava comigo há alguns anos, ela pegou, deitou no divã e ela disse assim: sobre o que o senhor quer que eu fale hoje? Com essa frase, o que ela está dizendo? O que é terapia? Não é para tratar ela, para ela se desenvolver, para ela se conhecer, mas nesse momento ela parou para então ver algo para atender a mim. Então isso era uma parte de um falso self dela, de um personagem que ela criou para me agradar. E se eu não sei disso, eu posso pegar e falar: fale de tal coisa. E eu fazer uma análise de 10 anos e não haver mudança nenhuma na mente da pessoa, porque não era ela, era um personagem, né? Então, a Alice, em que situação que ela está? Ela está numa situação que pouquíssimas pessoas conseguiriam escapar. Para não dizer quase nenhuma pessoa conseguiu escapar. A maneira como estava, tinha toda uma sociedade, tinha pessoas, familiares. A rainha cabeçuda lá, né? Ela é a futura sogra que ficou 20 anos planejando o casamento do filho.
estava tudo montado. Todos eles estavam esperando que ela reagisse e aceitasse, né? Então a gente vai transitando entre o verdadeiro e o falso self, né? Por exemplo, todos nós temos um pouquinho de falso self, que é um falso self social. Às vezes você ganha um presente de uma tia, você odiou, mas você não vai falar, ai, adorei tia, muito obrigado. Você não vai falar, nossa tia, horrível esse negócio, não vou usar nunca. Você não vai fazer isso. Existe um falso self, existe uma coisa que é social, que você faz até por compaixão. Seria uma coisa muito agressiva para uma pessoa, né? Então, a Alice está diante dessa situação onde está tudo montado para que ela responda e atenda ao ambiente. Estava tudo programado para isso. Então, como a gente estava falando, né? Quando há falha no processo de atendimento da criança, a criança cria um mecanismo artificial para se defender. Eu vou dar um exemplo do que seria uma mãe suficientemente boa que incentiva o desenvolvimento do verdadeiro self. É uma pessoa próxima que tinha tem, né? Hoje ela cresceu, mas a filha dela tinha 6, 7 anos, e ela invocou que cada dia ela queria ir para a escola com uma fantasia. Um dia de joaninha, outro dia era de fada, outro dia de não sei o quê. E o que a mãe fez? A mãe vestia ela, vamos filha, de fadinha, então você vai com a fadinha mais linda. E vestia, ela ia de fada para a escola, e brincava, aí no outro dia ia de não sei o quê, de joaninha, não sei o quê. Eu achei que foi umas 4, 5 tipos de fantasias. O que está acontecendo nesse relacionamento? A mãe está validando o desejo da criança. O desejo dela de ser ela. Ser ela significa ela ir de joaninha. Então, vai criando dentro dessa criança uma capacidade dela poder ser ela e que se dane os outros. Mas isso foi um processo desenvolvido lá atrás. Aí você tem o oposto disso, que aconteceu com o Oscar Wilde, aquele autor, que a mãe vestia ele como de menina. E causou uma catástrofe na vida dessa pessoa, né? Porque a mãe queria ter uma menina e teve um filho menino. Então o filho ele foi visto como alguém inadequado. Aí o filho, bom, o que o filho e a criança quer? Ser amado pelos pais. Então se eu faço essa coisa e minha mãe não gosta, eu vou tentar fazer diferente. Ela não gostou, então eu vou fazer diferente. Eu vou tentando me moldar para atender ao ambiente. Então é isso que a Alice estava diante dessa situação. Era algo tão terrível, eu não sei se vocês prestaram atenção, porque eu vi o filme bastante vezes, né? Quando ela tem que responder, ela olha para todo mundo e dá um desespero nela. Ela olha, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E o cara é colocado como um antissedutor, né? Ela via ele com uma aversão, assim, ela queria qualquer coisa menos casar com o cara. E a situação foi se complicando. Nesse momento, começa a passar um coelho. Passa um coelho para cá, passa um coelho para lá. E ela fala, mas esse coelho, o que está acontecendo, né? Aí a futura sogra chama ela e o coelho continua aparecendo. Até que chega na hora do coreto lá, de ela responder, né? Ele pede ela em casamento. E ela, diante da impossibilidade de dizer não, ela vai buscar alguma coisa dentro dela. E essa alguma coisa dentro dela é o coelho. E quando o coelho vai, ela entra. E entra na toca e cai. Aonde ela cai? Ela cai dentro do próprio inconsciente dela. E ela cai numa situação onde ela está fechada, trancada. Você vê que ela estava errada, porque ela estava grande demais, depois pequena demais, né? E como que ela foi recebida no País das Maravilhas? Essa não é a Alice verdadeira. Você trouxe a Alice errada. Ou seja, você trouxe a falsa Alice, o falso self.
né? Porque era o falso self que iria se casar, se fosse assim, né? E vocês percebem que na hora que a mãe, que ele pede ela em casamento, ela fala a fala da mãe. Fala, eu já estou com idade, né? Eu não posso ficar com a minha tia, você é um lorde, não sei o que lá. Então até ali o que estava em ação era o falso self. Gente, quantas pessoas aí não teriam se encrencado? Eu tenho exemplo de uma. Hoje a história dele é assim. Hoje ele é um médico, né? Aí ele namorou a sua namorada durante alguns anos. Quando se formou, era em outro país. Naquele país, todo mundo criticava os médicos que se formavam e deixavam as namoradas. Ele, quando se formou, ele gostava dela, mas não amava, nem queria casar com ela. Mas diante daquela situação, ele ficou igual a Alice. Ele olhou todo mundo, a família, toda a família estava esperando que ele pedisse ela em casamento. Todo mundo estava esperando. E o que ele fez? Ele não viu o coelho passar. O coelho deve ter passado. O que é o coelho? É o coração. Ele não escutou o coração dele. Por quê? Não tinha condição de ser ele mesmo. Então essa pessoa se casou. Aí ele chegou ao meu consultório. Hoje ele deve estar com 65 anos. Tem um casamento que não existe praticamente. Faz 20 anos que cada um mora dorme num quarto. Quase não se conversa, né? E aí eu até disse para ele, né? É até difícil de você se separar, porque na verdade você nunca se casou. Então vocês veem a tragédia que é quando você não escuta o seu coração, quando você não tem condição de ser si mesmo. E aí tem mais. E daí é o seguinte, ele faz tratamento medicamentoso comigo, e eu sempre tentando seduzir ele para fazer terapia. Aí de vez em quando ele quase vem uma sessão, vem na outra. Aí quando ele percebe que se ele vir na terapia, ele vai ter que se dar conta de que aquela é um casamento que não existiu, que ele vai ter que separar, ele fica com medo e desaparece do consultório. É mais ou menos um movimento assim. Então você veja que isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida, né? Tem uma outra paciente também que essa mais parecida com a Alice. Ela começou a namorar um rapaz, namoraram uns 3, 4 anos, uns 4 anos de namoro, a mesma coisa. O cara era legal, gente boa, todo mundo elogiava, um bom partido, é isso, e ela namorando. Aí chegou com 4 anos de namoro, todo mundo, né, assim como lá na Alice, está na hora de casar, né? E aí, vocês não vão se casar? Né? Começou a pressão, assim como aconteceu lá na Alice, né? E aí ela falava, não sei, ele não é tão ruim, a gente não briga, ele é um cara legal, todo mundo está falando que ele é legal, né? Eu acho que vou casar. Aí casou. Uma confusão enorme, porque não amava realmente a pessoa, mas ainda em dúvida, falava, eu acho que o problema, sabe o que é? O problema é que falta um filho. Vou ter um filho, nossa relação vai mudar. Pois teve o filho e não mudou. E aí ela chegou no meu consultório, e aí nossa primeira conversa foi sobre isso, sobre o casamento dela e disso. E aí, numa hora assim, ela disse, nossa, mas e se eu perceber que realmente eu não gosto dele e quero me separar? Eu falei, bom, daí eu vou ajudar você a enfrentar isso, que for possível e tal. Daí ela ficou muito apavorada, ela ficou muito assustada. Falei, olha, fica tranquila que nós vamos ajudar você a ser você mesma, você se tornar você mesma. A hora que você se casar com você, você vai saber o que fazer. Você topa essa jornada? Daí ela sentiu um pouco mais calma, porque ela sentiu que eu não ia ficar incentivando ela a separar nem não separar, que também seria uma catástrofe, né?
Mas assim ela foi. E agora está em processo de separação e está feliz da vida. Foi a Alice aí nesse caso. A questão do falso self, ela está presente, por exemplo, uma vez eu atendia uma senhora, durante 1 ano e meio, ela vinha toda semana, nunca faltava, sentava, falava, tudo, até que um belo dia ela falou: doutor, eu vou falar uma coisa pela primeira vez para o senhor. Eu nunca fui verdadeira com o senhor. Tudo que eu falei aqui, a maioria das coisas é mentira. Eu falei: nossa, que bom que você pode chegar, né, a essa condição de ser si mesma. Porque quando há falha ambiental, pessoal, a gente fica treinado a atender o ambiente. A gente fica treinado a atender os outros. Entende? Então ela chega, o paciente com falso self, ele é o melhor paciente que tem. Porque tudo que você fala, ele concorda. Qualquer interpretação que você dá, o senhor tem razão. Ah, você tem que fazer tal coisa, o senhor tem razão. Por quê? É como se não tem alguém verdadeiramente habitando aquele corpo. Existe um personagem ali. Esse falso e verdadeiro self não é no sentido de certo e errado, mas é no sentido de ter uma existência que faça sentido para a pessoa, e o outro, a pessoa não tem um sentimento de existência verdadeira. Porque houve complicações nesse processo que a gente chama de falso self, né? Então, eu acho que é um grande dia, né, que eles chamam de Glorian Day, né? O que é o Glorian Day? É o dia dela responder o sim ou não para o fulano lá. E aquilo é tão terrível, tão difícil, que tem um nome. Como que é o nome? É o Jaguadarte, né? E ela é o seguinte: para ela dizer não, ela teria que expressar a agressividade dela. Estava todo mundo esperando que ela dissesse sim. Então essa agressividade seria matar o Jaguadarte. Mas como ela é uma moça muito sensível, delicada, quando eles falam que ela tem que matar o Jaguadarte, não, eu não vou matar ninguém. Vai falar: então você não é a Alice verdadeira mesmo. Você não é. Eles começam a questionar ela. Aí, umas 2 ou 3 vezes acontece isso no filme. Daí até que o chapeleiro fala: você não é a Alice. Você não mata. Você não mata, você não é. Alguma coisa aí dentro está faltando em você. O que está faltando nela? Ela entrar em contato com o verdadeiro self dela. O verdadeiro self dela é ir contra todos. Como, por exemplo, a gente vê, como eu já peguei no consultório, o paciente que é homossexual e a família toda é contra o homossexual. E como é que ele vai se revelar sendo homossexual? Ele tem que enfrentar um Jaguadarte. E não é fácil. E só ela podia enfrentar. A espada só obedecia a ela. E a rainha branca uma hora fala para ela, fala assim: não viva a vida para agradar os outros. Seja você mesmo. Vá lá e enfrente a criatura. Mas você vai ter que fazer isso sozinho. Porque é só a gente que sabe o que é bom para a gente. Tem gente que não tem o hábito de se observar. Aí chega no consultório e se pergunta: mas o que você gosta? Fala: eu nem sei o que eu gosto, eu nem sei que música que eu gosto. Porque ela não foi treinada a se observar, a se sentir, né? Então fica muito difícil essa pessoa fazer escolhas na vida. Então é grande chance dela ter casado com aquele cara lá, ter filhos e o casamento ser uma catástrofe, essas crianças sofrerem por não ter nada a ver com a história. Aí, por exemplo, mostra uma sociedade onde está cheio de falsos selfies, né? Cheio de pessoas mascaradas, né? Depois começa a cair as máscaras, né? E todo mundo ali está se mostrando ser algo, né? Então eu acho que a visão que eu estou passando é do ponto de vista de Winnicott. Mas nós lidamos sempre com o infinito. Nós estamos diante de um infinito de coisas aqui, né? Um infinito de possibilidades. Então cada um de vocês
construiu um filme dentro de vocês. Como que isso é possível? Lembra do objeto transicional? Que a criança brinca com a boneca, ela constrói o mundo dela? Vocês construíram o mundo de vocês assistindo esse filme. Então tem uma aqui que vai falar, nossa, eu adorei, o filme é interessante. Daqui a pouco o outro diz, nossa, uma viagem, nada a ver, umas coisas que não existem. Quem que está certo? Aqui, que achou que está maravilhoso ou que achou que foi uma viagem? Os dois estão certos, porque os dois estão olhando do ponto de vista das suas marcas mentais, que tem a ver com as suas experiências de vida, né? Então cada um de vocês aqui vai contribuir com uma riqueza enorme, porque vai ver várias outras coisas dentro desse filme. Isso é a própria compreensão da física quântica, né? Porque até o Einstein se julgava que existia uma realidade, então nós vamos medir essa realidade. Vamos criar instrumentos, aparelhos para medir essa realidade, e aí nós vamos ver o que as coisas são de fato. Mas aí veio Niels Bohr e veio falar que quando você vai construir um instrumento para averiguar a realidade, você já tem uma teoria prévia. Então essa realidade já não vai ser a realidade como ela é, mas é como a minha teoria imagina que ela seja. Daqui a pouco vem outro pesquisador com outra teoria, ele vai ver outras coisas. Então a física quântica é isso, quando Niels Bohr reintroduz o papel do observador na realidade observada. Então é só para dizer que cada um de nós construiu um filme dentro e que a gente está aqui para compartilhar agora. Eu gostaria muito de ouvir vocês, porque tem infinitos filmes aqui que vocês viram, né? Embora tenha passado um filme só. E o mais mágico que o País das Maravilhas, que não tinha nada ali, é só luz e som. Mas a gente viajou, a gente sorriu, a gente torceu pelo chapeleiro, a gente ficou triste por não sei o quê. A gente vive mundos onde não tem mundos. O que acontece nas novelas? Eu não posso perder a novela de hoje, por isso eu não fui assistir o filme. Por quê? Lá tem mundos onde não tem mundos. Por quê? Existe a realidade transicional. Existe essa mistura de realidade e fantasia. O tempo todo nós estamos transitando entre realidade e fantasia. Tá certo? Que a gente não exija que algo seja realidade. E nem também exija que algo seja fantasia. Daí a gente vai estar no plano das psicoses. Isso é uma outra compreensão disso. Mas eu gostaria de agradecer a todos. Espero que tenha ficado em algum grau assim compreensível, né? Eu falei. É um assunto que eu sou apaixonado. O Winnicott, ele tem uma visão muito prática. Ele olha as crianças e ele foi desenvolvendo toda uma teoria do amadurecimento emocional a partir do que ele via nas crianças, né? Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Agora, queria abrir para quem quiser conversar. De repente, não concordei com nada que você falou. Tá ótimo, tá perfeito também. Eu concordei, alguma coisa assim, né? Como aconteceu com o paciente hoje, para encerrando, né? Um paciente muito difícil de se expressar. Ele tem muito pouco de verdadeiro self. Ele é submisso à realidade. O falso self é alguém que é submissa à realidade. Ela sempre está dizendo sim. E hoje eu falei uma coisa para ele, eu dei uma interpretação, e ele não concordou muito, né? E ele discordou. Se fosse um tempo atrás, eu ia tentar argumentar com ele, alguma coisa assim, mas eu fui por um ponto de vista winnicottiano e falei, nossa, que bom, ele está podendo discordar de mim. Ele está podendo se expressar e dizer que não concorda comigo. Esse garoto, ele ficou comigo, ele faz 3, 4 anos que está comigo, e durante 6 meses ele quase não conversava comigo. Ele vinha e ficava em silêncio a sessão toda. E hoje ele conseguiu discordar de mim. Ele já teve um grande avanço, né?